Salve família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso projeto Esquenta Enem Quarentena. Bom, vamos pegar e atacar a parte de história logo nessa nossa primeira aula. Vamos começar com um conteúdo que apareceu bem na prova do Enem do ano passado, em 2019, parte de Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela acaba didaticamente sendo dividida em Idade Média Oriental, com o Império Bizantino e Mundo Árabe, e Idade Média Ocidental, que é o que nós vamos começar a analisar agora, a parte de feudalização da Europa após o fim do Império Romano do Ocidente, no século V depois de Cristo. Lembrando e te situando aqueles períodos históricos básicos, né? Aonde nós estamos? Período da pré-história, surgimento do homem há 4.000 a.C., invenção da escrita, a antiguidade, da invenção da escrita por volta de 4.000 a.C. até o século V, 476, as invasões dos povos bárbaros, e é justamente nesse momento que a gente está a partir de agora, ok? Um outro detalhe importante dessa nossa análise, dessa nossa primeira aula aqui do nosso Esquenta Enem, Instituto Riso. Muito obrigado, galera do Instituto Riso, por ter convidado o Rod Brito para estar junto com essas aulas de história. Lembrar que o que nós vamos fazer ao longo dessas aulas, dessas semanas que nós vamos estar juntos, é justamente tentar focar nos principais conteúdos de cada período histórico, tá? Então, eu vou tentar fazer um apanhado desses principais conteúdos para a gente ir se organizando, se preparando para essa prova do Enem, para a gente atacar essa prova de 2020, quando ela aparecer para a gente. Ok? Então vamos lá, vou trazer a apresentação aqui agora para a gente começar a analisar essa parte de feudalismo, essa parte de feudalização da Europa. Vamos só nos situar, só para você entender o processo, tá? Ali por volta do século V, já no período da crise do Império Romano como um todo, nós vamos ter as invasões dos povos bárbaros. Todos aqueles povos que estavam fora do contexto do Império Romano, dos limites do Império Romano, eram considerados povos bárbaros pelos romanos. Então, é justamente esse processo que nós vamos entender. Perceba que o feudalismo ele surge da união, da junção de elementos dos povos dominados, os romanos, com elementos dos povos dominantes, os povos bárbaros. Então, conceito básico de feudalismo. Modo de produção que vigorou na Europa Ocidental, não esqueça disso, na Europa Ocidental, durante a Idade Média, e que se caracteriza pelas relações servis de produção. O modo de produção servil, ou servilismo, ou servidão. Ponto importante, ok? Então, o feudalismo surge deste contexto de transição, deste contexto de mudança da Idade Antiga para a Idade Média. Só para relembrar, Idade Antiga, Oriental, com egípcios, mesopotâmicos, fenícios, persas e hebreus. Idade Antiga Ocidental, Antiguidade Clássica, com gregos e romanos. Bom, o período medieval, o período da Idade Média, é um período que vai do seu século V ao século XV. Então, é um período de 10 séculos, ao longo dos quais nós, também historicamente e didaticamente, dividimos em dois momentos. Do século V ao século X, eu tenho o período da Alta Idade Média. É o período de formação do sistema feudal. É o período de consolidação das características do feudalismo. Beleza? Então, Alta Idade Média, 5 a 10, período de formação do sistema feudal. Do século XI ao século XV, eu tenho o período da crise, da decadência do sistema feudal, o período da Baixa Idade Média, onde as transformações vão se consolidar. Uma urbanização da sociedade, a volta do comércio, o surgimento de um novo grupo social, que eu não vou falar agora. Bom, mas vamos seguindo então, tá? Então, o conceito básico de povos bárbaros que eu havia comentado com você. Para os romanos, eram bárbaros
todos os povos que habitavam fora das fronteiras do Império e que, portanto, não tinham as mesmas características culturais, o mesmo idioma, a mesma base de organização política. Então, se não eram povos que habitavam dentro da civilização romana, eram povos não civilizados, portanto, eram povos bárbaros. Tá esse o conceito. É importante que você entenda que o termo bárbaros foi um termo genérico para abranger vários povos. Então, quais povos? Principalmente de 3 ramos, principalmente de 3 grupos. O grupo tártaro-mongol, o grupo eslavo e o grupo germânico. Então, do ramo tártaro-mongol, eu vou ter os povos hunos, turcos, búlgaros, húngaros. Do ramo eslavo, russos, poloneses, tchecos, sérvios. E do ramo germânico, visigodos, ostrogodos, érulos, ângulos, saxões, lombardos, vândalos, francos. Se você para pensar, e isso é importante nesse momento, se você para pensar, a sociedade da Europa Ocidental ela foi formada a partir desses vários grupos étnicos, desses vários povos que formaram reinos e que depois de muito tempo acabaram evoluindo, alguns deles, para a formação de países. Você já deve ter identificado alguns aí, só observando os nomes desses povos bárbaros. Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Sérvia, Bulgária, Hungria, França, Alemanha. Bom, qual que é a reflexão nesse momento? Justamente por conta dessa diversidade étnica, é que as questões raciais, étnicas na Europa foram tão mal resolvidas ao longo da história, né? Inclusive com alguns grupos supremacistas, ultranacionalistas, se consolidando e tendo atuações emblemáticas ainda hoje em 2020. Olha o que eu estou falando. Ainda hoje em 2020 nós temos grupos muito ligados a essa questão étnica, supremacista, dentro do contexto europeu em pleno século XXI. Muito resquício desse momento histórico da chegada desses povos ali por volta do século V. Não se esqueça disso, tá? Bom, como eu disse no início, o feudalismo ele surge da união, da junção de elementos. Elementos dos povos dominados, romanos, com elementos dos povos bárbaros, os povos dominantes. Nesse momento, você que está aí assistindo agora o Esquenta Enem Quarentena e está fazendo as suas anotações, dá uma pausa, coloca aí para mim, coloca aí, características dos povos. Aí você vai colocar romanos e bárbaros, ok? Características dos povos, romanos e bárbaros. O que você está fazendo aí agora? Você está identificando quais as características dos povos romanos e dos povos bárbaros que acabaram se unindo para a formação do sistema feudal, para a formação do feudalismo. Beleza? Bom, como os povos romanos foram povos dominados, a contribuição foi em menor escala. Então, quais foram as características que os povos romanos deixaram para o feudalismo? As vilas romanas e o sistema de colonato. Pode colocar em tópico aí. Características romanas, vilas romanas e colonato. Características dos povos bárbaros ou povos germânicos. O que esses povos dominantes, lá no século V, deixaram para o feudalismo? Deixaram a atividade agropastoril, o direito consuetudinário, o comitatus e o benefício. Vamos entender cada processo agora, tá? Então, vamos pegar, começando pelos povos dominantes, pelos povos bárbaros. Atividade agropastoril. Os povos bárbaros, em sua grande maioria, eram povos agricultores e pastores. Então, essa característica ligada à atividade agropastoril acabou se consolidando no sistema feudal, no panorama econômico do feudalismo. O direito consuetudinário. O nome é mais complexo, mas a explicação é tranquila. Como boa parte desses povos bárbaros germânicos eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, eles passavam os seus direitos e deveres de maneira oral.
de geração para geração, de pai para filho. Essa é a base do que nós chamamos de direito consuetudinário. Bom, faltou dois elementos, o comitatus e o benefício. Observe essa imagem que vai vir aqui agora. Olha essa imagem. O que você identifica aí? Eu vou ter soldados, eu vou ter um comandante, né, que está recebendo uma homenagem de um dos seus comandados, dos seus soldados. Bom, o que significa o comitatus? Comitatus seria a relação de honra e fidelidade que comandante e comandados estabeleciam entre si dentro do campo de batalha. Ok? Então, essa relação de honra e fidelidade estabelecida entre o comandante e os seus comandados, a essa relação nós chamamos de comitatus. Tornou-se costume entre os povos bárbaros, depois de uma campanha bem-sucedida, tornou-se costume que o comandante presenteasse seus comandados mais destacados com parte da pilhagem, com parte do saque. Ou seja, tornou-se costume que o comandante desse aos seus comandados um beneficium. Ok? Um presente, um beneficium. Da associação de comitatus e beneficium, ou seja, da junção dessa relação de honra e fidelidade com esse costume de se presentear os seus comandados, surge uma das principais relações do período medieval, a relação de suzerania e vassalagem, ou relação feudo-vassálica. Quando torna-se costume que um nobre doe para outro nobre de sua confiança parte do seu feudo, portanto, dando a este outro nobre um benefício. Ok? Esse nobre que doa é o suzerano, esse nobre que recebe é o seu vassalo. Suzerania e vassalagem, uma relação estabelecida entre a nobreza medieval. Bom, contribuições bárbaras nós analisamos. Faltou analisarmos as contribuições romanas. Quais que eram? Lembram delas? Isso aí. Vilas romanas e sistema de colonado. Vamos entender, antes de eu passar para o próximo slide e te mostrar a imagem. Presta atenção. Naquele momento em que as invasões bárbaras estão ocorrendo sobre o Império Romano do Ocidente, a elite latifundiária romana, lembra dos grupos sociais da Roma Antiga? E aí? Aquela pirâmide social básica? Lá no topo, os patrícios, depois clientes, depois plebeus, depois escravos. Ok? Essa elite patrícia, grandes proprietários, grandes latifundiários, quando os povos bárbaros começam a invadir o território romano, essa elite faz o quê? Foge. E vai se refugiar onde? Nos seus latifúndios no campo. Esses latifúndios, parte deles, começam a ser fortificados. Ou seja, constroem-se muralhas ao redor desses latifúndios para evitar as invasões desses povos bárbaros. A esse pedaço de terra fortificado, nós damos o nome de vilas romanas. Ok? Então surgem as vilas romanas. Essa elite patrícia ali refugiada. E esses grupos menores dentro da escala social da antiga Roma? Clientes, plebeus, escravos e ex-escravos. Bom, boa parte deles acaba também fugindo das cidades e também indo para o campo, também se refugiar nessas estruturas das vilas romanas, oferecendo a única coisa que tinham. Qual era a única coisa que eles possuíam? Isso aí, oferecendo a sua força de trabalho, no sistema que nós chamamos de colonato. Então, em troca de um pedaço de terra para cultivar, sustentar a si e a sua família, o colono, ele se comprometia a entregar a grande parte daquilo que produzia para o dono da terra, para o grande proprietário. Nesse momento, eu acho que você já conseguiu fazer essas ligações, né? Eu acho que você já conseguiu, nesse momento, entender todo o processo. Ou seja, esses grandes proprietários
esses grandes latifundiários vão dar origem ao grupo dos senhores feudais. As vilas romanas, portanto, vão dar origem aos feudos medievais. E essa massa de população empobrecida, esses colonos, vão dar origem aos servos, aos camponeses, que vão trabalhar nestes feudos para os seus senhores feudais. Ok? Então, entenda que esse processo é um processo de formação do sistema feudal e das estruturas básicas do feudalismo neste momento. Bom, sempre lembrando, nesse momento, junta tudo. O colonato romano era a troca de terra por produção. Então, para poder habitar dentro da vila romana, esses colonos, eles produziam para o seu senhor. E no comitato germânico, eu tenho a troca de terras por proteção, naquela relação de honra e fidelidade no campo de batalha. Ok para todos? Beleza? Dentro dessa estrutura, num processo de desenvolvimento, formam-se diversos reinos romano-germânicos, ou seja, nessa junção dos povos bárbaros com os povos romanos dominados. Como característica, esses reinos foram reinos de curta duração, muitos deles, inclusive, frágeis. Quais os principais? O reino dos suevos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos burgúndios, dos vândalos e dos francos. O reino dos francos não está destacado por acaso. Vamos antes só observar onde esses reinos se encontravam, né? Então, o reino dos ângulos se unindo ao reino dos saxões, o reino franco, aqui originalmente em rosa, dos suevos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos alamanos, dos burgúndios, dos vândalos no norte do continente africano. Aqui, lembrando, o antigo Império Romano do Oriente, que se transformou em Império Bizantino, com capital na antiga Constantinopla, em Bizâncio. Tá? E a dinâmica na questão da Península Arábica na formação do islamismo mais à frente, já no século VI, século VII. Bom, olha o reino dos francos em rosa e olha aqui a estrutura do auge de dominação dos povos francos por volta do século VIII. O imperador Carlos Magno Martel toma todo o reino franco, assumindo o controle sobre todo esse território, consolidando seus domínios. Por que o reino dos francos foi tão importante para a história medieval? Não esquece isso, hein? O reino dos francos foi tão importante para a história medieval pela associação entre o imperador Carlos Magno e a principal instituição religiosa do período, a Igreja Católica. A Igreja Católica se beneficiou muito com essa associação com os povos francos, porque ganhou em expansão territorial. Então, a cada novo território conquistado pelos francos, o catolicismo era imposto e, logicamente, se protegendo das antigas e outras religiões pagãs. Então, a expansão e o crescimento do reino dos francos significou a expansão e o crescimento do catolicismo. Tanto é que quando o reino dos francos acaba sendo dividido pelos netos de Carlos Magno, que não chegam no acordo e dividem o reino entre si, o reino cai, o reino fragmenta, mas a Igreja Católica continua sendo a principal instituição religiosa do período medieval. Não esquece disso, tá? Muito importante. Pensamento teocêntrico. Deus no centro do universo e a Igreja Católica coordenando o cotidiano e a mentalidade dessa sociedade do período medieval. Ok? Bom, em termos econômicos, a sociedade feudal era uma sociedade agrária e rural, autossuficiente, ou seja, cada feudo produzia para si próprio, para sua subsistência. O feudo era uma unidade de produção, propriedade do senhor feudal. Havia pouco ou quase nenhum uso da moeda, ou tive uma regressão das atividades monetárias, tá? Um comércio extremamente reduzido e pouco localizado naquele momento inicial da Alta Idade Média, um baixo nível técnico de produtividade, com algumas inovações, como a charrua, uma espécie de arado de metal, e o sistema trienal de rotação de culturas, o que gerou um aumento da produtividade e a preservação do solo.
Se você para pensar, até o sistema trienal de rotação de culturas, aquele solo ele era utilizado até que os seus nutrientes se esgotassem. Plantio, colheita, plantio, colheita, plantio, colheita, até que ele se transformasse num pedaço de solo infértil. A partir do sistema trienal de rotação de culturas, divide-se a área de cultura em 4 zonas, em 4 áreas de produção. E a cada ano fazia-se a rotação, deixando sempre 1/4, ou seja, uma das áreas em pousio, descansando, para recuperar sua capacidade de fertilidade, prolongando a vida útil deste solo. Tá? Aqui eu vou ter uma imagem de um antigo feudo medieval, unidade de produção agrícola, amonetária e autossuficiente. Aqui eu tenho o castelo e a fortificação, área onde habitava o senhor feudal, a nobreza e sua família. Aqui eu vou ter as áreas que nós vamos chamar de manso servil, tá? Onde os servos vão habitar e vão cultivar. E eu tenho umas áreas aqui já devastadas, mas eu teria aqui as áreas de florestas, pântanos e bosques, que nós chamamos de manso comunal ou terras comunais. Vamos ver num outro perfil? Olha para você ver. Então, a área fortificada, o manso senhorial. Aqui eu já tenho uma vila, né? Já numa estrutura de vila e os vilões dentro do manso servil. E as áreas de florestas, as terras comunais. Só para a gente entender, aqui habitava o senhor feudal e a sua família. Aqui eram as áreas cultivadas pelos servos e onde eles também habitavam. E as áreas de terras comunais, florestas e bosques, elas eram utilizadas em comum, tanto pelos nobres quanto pelos servos. Os servos, logicamente, ampliando a área de cultivo, derrubando florestas, derrubando bosques, drenando pântanos para ampliar a área produtiva. E os nobres, utilizando essas áreas para o esporte da nobreza, ou seja, para a caçada, as caçadas medievais que eram tão comuns dentro do cotidiano dessa nobreza medieval. Os grupos sociais são importantes, tá? Constrói aquela clássica pirâmide social para o período medieval, clero, nobreza e servos, em termos de proporção, 0,5% dessa população composta pelos clérigos, pelos religiosos, 1,5% aproximadamente composta por nobres, incluindo aí o senhor feudal, e os servos, compondo cerca de 98% dessa sociedade. Uma reflexão e uma pergunta importante, tá? Existiam reis durante o período feudal? Lógico que sim, né? Aqueles antigos reinos bárbaros vão dar origem a algumas dinastias do período medieval. Mas é importante que você se lembre, os reis durante o período medieval não tinham o mesmo poder de influência, por exemplo, do que os reis do período absolutista, ok? Durante o período medieval, os reis eles eram os principais suzeranos, porque distribuíram a maior parte de das terras, mas eles não tinham o poder de interferência tão forte nos feudos dos seus vassalos, né? Mesmo porque o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. A relação de suzerania e vassalagem era uma relação direta entre nobres. Então, por isso que quando a gente fala do período medieval, nós temos reis até certo ponto frágeis, se comparados com o período absolutista da Idade Moderna. Então, quem é que mandava no feudo? O senhor feudal. Era o senhor do seu feudo que determinava todas as regras dentro da área que dominava, dentro do seu próprio feudo. Tá? Só para a gente fazer uma outra comparação, os reis eram os principais suzeranos, porque distribuíram a maior parte das terras. Mas a grande senhora de terras do período medieval era a Igreja Católica. E faz todo sentido. Porque boa parte desses nobres, quando morriam, deixavam em testamento parte do feudo para a Igreja Católica, para garantir seu lugar no céu, para garantir a salvação da sua alma. Então a Igreja Católica acumulou grande quantidade de terras durante o período medieval. E lembrando que essas funções, essa organização social, não era algo ao acaso. Na mentalidade da época, as funções de cada classe social
foram instituídas por Deus. O clero reza, o nobre guerreia e o servo trabalha. Essas funções foram estabelecidas por Deus. E isso explica, com esse controle mental, isso explica muito o porquê essa grande massa de servos não se revoltavam. Eram 98% dessa população explorada, muito pelas obrigações civis, diversos castigos físicos, mas que não se levantavam porque a vida material não era tão importante perto da vida eterna de salvação da sua alma, se ele cumprisse todas as suas obrigações e todas as suas funções. Ou seja, a Igreja Católica tinha uma forte influência no cotidiano dessa sociedade, tinha uma forte influência na dinâmica dessa sociedade, nas questões culturais, nas questões políticas, nas questões sociais, né? O clero, que tinha uma divisão interna, um clero regular, vivia em isolamento em relação aos fiéis, como, por exemplo, os monges copistas, né? Que ficavam ali dentro dos mosteiros reproduzindo as escrituras sagradas e livros sagrados, né? Afastados do contato mundano, e o clero secular vivia em contato com os fiéis, os monges, os padres, que tinham um contato mais regular com a sociedade. O alto e o baixo clero, dentro desse contexto, aí dentro desse clero regular, eu vou ter também os grandes, dentro da hierarquia da igreja, os principais postos, né? Bispos, arcebispos, cardeais, o próprio Papa, dentro dessa estrutura, tá? Aqui algumas imagens. Eu tenho aqui no canto superior esquerdo os monges copistas, aqui um monastério medieval, e aqui, bem provavelmente, algum de vocês que está aí me assistindo agora, no nosso projeto Quarentena e do Esquenta Enem, os Cavaleiros Templários, né? Tão emblemáticos ali no período das cruzadas medievais, a partir do século XI. Começaram a sua existência enquanto grupo servindo a igreja, mas depois se transformaram num problema a ser resolvido pela própria Igreja Católica dentro desse contexto, tá? Chegamos num ponto importante, chegamos nessa reta final da nossa primeira aula de História do Esquenta Enem Quarentena, Instituto Riso Naí. Bom, a Igreja Católica começa a entender que era necessário impor suas vontades, impor o controle sobre a população, não apenas através da oratória, não apenas através dos discursos, mas também começa a entender que precisava controlar essa sociedade de maneira mais efetiva. É neste momento que surge o conceito das heresias medievais. O que eram heresias? Todas aquelas práticas ou pensamentos contrários aos dogmas religiosos, ou seja, as imposições da Igreja Católica, eram consideradas heresias. Quem eram os principais hereges daquele período? Homossexuais, infiéis, judeus, muçulmanos, mulheres acusadas de bruxaria. Todos esses foram considerados hereges e todos esses tiveram que prestar contas à Igreja Católica no Tribunal de Santa Inquisição ou no Tribunal de Santo Ofício, que veio com o intuito de combater as heresias existentes no período medieval, tá? Controlar essa sociedade. Então, todos aqueles comportamentos que a Igreja Católica considerava desvirtuando da vontade do Senhor eram passíveis de serem presos, julgados, e esses hereges teriam que arrepender dos seus pecados para salvarem suas almas. Entenda? Salvarem suas almas, porque na concepção medieval o corpo já estaria condenado. Aqui eu vou ter alguns instrumentos utilizados pelo Tribunal de Inquisição na tentativa de controlar essas heresias, tá? Alguns são bem autoexplicativos. Eu vou descer todos os instrumentos que eu tenho aqui como exemplo. A cadeira inquisitória, como você está vendo, uma cadeira geralmente de madeira, mas poderia ser de metal também,
com vários pregos, né, vários cravos, onde o herege era colocado assentado, geralmente nu, e amarrado, peitoral, braços, pernas, e à medida que o interrogatório ia acontecendo, essas amarras eram apertadas pelo carrasco e, logicamente, essas pontas iam penetrando na pele do herege. Alguns aperfeiçoamentos acabaram acontecendo. Por exemplo, em alguns casos, colocavam-se brasa embaixo da cadeira, que era de metal, para facilitar o trabalho, logicamente, desses cravos penetrarem no corpo do indivíduo ou da indivídua que lá estivesse. O esmaga-crânios, o cinto de estrangulamento, o indivíduo era amarrado pela cintura, você está vendo que também tem cravos pela parte de dentro, e ele era içado no teto e o cinto ia partindo o indivíduo ao meio. O esmaga-seios, a forquilha do herege, e esses são alguns exemplos, né? Tem a filha do carniceiro, tem o berço de Judas, são vários outros instrumentos que foram utilizados, demonstrando o imaginário humano naquele período, e a Igreja Católica se utilizando desses instrumentos, não se esqueçam, para fazer valer a vontade de Deus. Tudo isso em nome de Deus, naquele contexto, e eu sempre faço esse apontamento quando eu estou analisando o período medieval. A concepção de Deus durante o período medieval era uma concepção muito mais ligada ao Deus de punição, um Deus de castigo, um Deus de temor em relação a um Deus de amor e misericórdia, que é o que se tem hoje em dia, tá? As relações feudo-vassálicas nós já analisamos, as relações entre nobres, né? Suzerania e vassalagem, as relações de dependência ou de proximidade entre esses nobres. As relações feudo-vassálicas ocorrendo de nobre para nobre, era uma relação direta. A questão dos nobres, dos senhores feudais dentro dessa estrutura social, nós também já comentamos. Aqui, mostrando o treinamento militar que os nobres recebiam desde muito cedo, por isso que quem guerreava eram os nobres e não os servos, e fazia sentido, porque morrer em batalha era algo honroso, reservado apenas à nobreza, e eles não iam colocar os servos para batalhar, para guerrear, porque, logicamente, era perda de força de trabalho. Aqui algumas imagens, né, de justas medievais de treinamento. Já comentamos sobre a questão da divisão do feudo, manso senhorial, manso servil e as terras comunais. Lembrando que, cuidado para não cair na pegadinha, manso senhorial, manso servil e manso comunal compõem um feudo. O feudo é propriedade do senhor feudal. Então, toda essa estrutura pertencia ao senhor feudal, tá? O manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, todos pertencentes ao senhor feudal, porque compõem o mesmo feudo. Ok? Pessoal, vamos chegando aqui agora na parte dos deveres dos servos e estou chegando aqui agora ao final dessa nossa primeira aula de História do Esquenta Enem Quarentena do Instituto Riso Naí. Vou deixar essa parte dos deveres servis e a Baixa Idade Média para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Deixando, então, para vocês um abraço, deixando as redes sociais do Rod Brito, Instagram, @RodBrito, YouTube, se inscreve no canal do YouTube do Rod Brito, procura lá, RODYBRITTO, se inscreve, assiste, deixa o like, ativa o sininho para vários vídeos, tem vários vídeos lá de várias aulas, de vários conteúdos já online para você. E um abraço para geral, muito obrigado, até a próxima, a gente se encontra, tudo de bom, História com o Rod Brito, Instituto Riso Quarentena e o projeto Esquenta Enem e sem massagem, pai. Tamo junto. Fechou? Fui! If you don't wanna see me